Bom, gente, hoje eu estou aqui com a Dalgisa. A Dalgisa é aluna do curso de apometria clínica e ela tem praticado apometria em diversos contextos. E hoje a gente vai analisar um caso de uso, né, da experiência dela e a gente vai fazer aqui um bate-bola, né? Poderíamos fazer ao vivo, mas para não fazer ao vivo, né, que aí implica aí em coordenar agendas, né, a gente está gravando e eu vou buscar fazer as perguntas e talvez vocês que estejam assistindo possam ter como dúvida, tá bom? Adalgisa, para a gente começar, até para a gente ficar mais tranquilo aqui, conta um pouquinho como é que foi que você chegou ao curso. O que te fez te interessar e você ingressar e começar a estudar com a gente? Olha, quando eu comecei o curso da apometria, eu trabalhava numa unidade de saúde como com o reiki e com a constelação. Hum. E eu tinha também um neto que era autista, que é, né, ainda autista, e que eu estava procurando as duas coisas, na verdade, porque quando você vai trabalhar com essas técnicas dentro de um posto de saúde, os problemas lá eles são muito mais profundos Uhum. do que a gente costuma, assim, né, no dia a dia. Então, eu vi assim, nossa, eu preciso encontrar uma coisa que eu dê mais resultado, assim, né? E queria também encontrar algo que ajudasse o meu neto. Era essas duas coisas que eu estava procurando. E aí, um dia eu vi no YouTube alguma coisa sobre apometria, e comecei a ver, e pensei, não, eu descobri a roda, né? Uhum. Eu acho que é por aí, eu vou fazer esse curso. E aí eu comecei pelo curso básico, comecei com as práticas do curso básico, que era de alimetria, a hipnometria. Aí comecei a agregar apometria junto com o reiki nos meus atendimentos no posto de saúde. Comecei a aplicar no meu neto e comecei a ter resultados, sabe? Comecei a ver assim, nossa, como funciona, como isso, né? E aí eu fui indo mais fundo. Fui indo, daí entrei no curso prático, né? E aí no curso prático já é mais aprofundado, porque daí você já tem os comandos com mais profundidade, quando você chega no curso prático, se você estudou bastante o básico, você já está assim bem, você já consegue ter uma base muito boa, assim. Uhum. E aí, quando eu cheguei no curso, no básico, então, eu comecei a treinar os comandos, a praticar, e comecei a aplicar eles no meu neto, e eu comecei a ver que dava resultado, Uhum. né? E daí eu fui criando um passo a passo, fui fazendo em outras pessoas, né? Fui fazendo, né? Hoje tem muita criança com TDAH também, que também eu tive resultados. Eu agreguei alguns comandos, né? Dentro de todos esses que você ensina, e fui fazendo e fui vendo assim o resultado. E foi muito gratificante, assim. Ok. Eu vou agora fazer algumas perguntas para você. Pra, você, de uma certa forma, você pegou o começo, o meio e o fim, né? E foi os resultados positivos que você fez. Uhum. Quanto tempo você, antes da apometria, você já vinha fazendo esse trabalho no posto básico, não OBS, é isso? Unidade básica? Isso, é uma unidade básica de saúde. Há quanto- Antes da pandemia tinha as PICs, né? Agora eu acho que estão começando de novo, né? Que agora eu tô Programa de aposentada. recuperação, né? Oi? O PIC, que você faz. É, é um programa que tem dentro do Ministério da Saúde para atividades com terapias complementares, né? Ok. E aí tinha a constelação, tinha o reiki, e como eu já estava fazendo o curso de constelação, então me pediram para mim ir colocar, fazer, né? O reiki e a constelação. Que E cidade? em Brusque, Santa Catarina.
É. E eu comecei a fazer num posto de saúde. E assim, eu tinha bons resultados com o Reiki, com a constelação. Mas é assim, ó, quando você está dentro de uma UBS, as pessoas que vêm para você, elas já vêm com a crise, Uhum. entendeu? Crise, vamos dizer, de ansiedade, elas já vêm ali com a crise de ansiedade, elas já vêm dizendo que vão morrer, elas já vêm, se elas têm a ideia do suicídio, elas já tentaram em casa e o familiar trouxe. Então, Uhum. eram coisas bem complexas. E muitas, assim, eu percebi, eu pensava assim, ó, isso não é só isso que eu estou vendo aqui, tem algo mais Uhum. por trás desse sintoma que a pessoa está me apresentando. Existe algo mais. Uhum. E aí foi onde eu comecei a dizer, não, eu vou encontrar alguma coisa que eu me aprofunde e que eu estude e que eu possa trazer um resultado melhor. E aí foi o que eu fiz. Daí eu comecei com o básico. Aí quando eu aprendi todo o passo a passo do básico, eu aplicava. Eu fazia o reiki, aplicava, desdobrava, aplicava, Uhum. abria o chakra coronário, a frequência, colocava. A gente vê muito hoje as pessoas com muita ressentimento, raiva. Aí, quando eu aprendi a abrir a frequência do chakra cardíaco, foi uma coisa assim que fez toda a diferença para mim. Uhum. E uma coisa assim tão simples, né? Uhum. Abrir a frequência do chakra cardíaco, pedia para que ali fosse colocado o amor, o perdão e o arrependimento. E hoje eu faço curso de constelação, né? O teu curso de constelação. Mas quando eu comecei a fazer o curso de constelação, eu percebi que eu já estava fazendo isso, sabe? Isso Eu, é só somar, né? é, eu já percebia, conforme que a pessoa me trazia numa constelação, eu já via o que que é, né? Então, já desdobrava ela, já trabalhava o chakra, né, o perdão, trabalhava o amor, o arrependimento. Eu tenho também uma técnica que eu mesmo criei, que é assim, ó, eu trabalho a criança interior da pessoa com o rosa crístico. Uhum. Abro o chakra cardíaco e peço que a espiritualidade, né, me ancore para que. Aí eu uso muito o anjo Nataniel, a arcanja Ariana. E eu peço para os anjos, os guardiões das crianças, Uhum. para que curem aquela criança interior Uhum. com o rosa crístico. Também faz total diferença numa constelação. E em várias outras coisas que as pessoas trazem para a gente, assim. Ok. Vou voltar um pouquinho mais, tá? Tá? Eu tentando montar aqui uma sequência de histórias Sim. para quem está assistindo possa compreender, né? E até Uhum. entendendo que é interessante seguir esse passo a passo que você nos apresentou. Então você nos falou que você trabalhava nessa OBS. Quanto tempo você chegou a trabalhar antes de estudar apometria? Olha, já tinha uns 2 anos. Já tinha uns 2 anos já. Já, assim. Eu já faço o reiki, trabalho já faz muito tempo com o reiki. Uhum. Mas dentro da UBS, assim, até eu chegar da apometria, uns 2 anos. Ok. Você tem formação na área de medicina? Não, não. Eu era técnica de enfermagem dentro do posto Ah, de saúde. ok. E aí surgiu essa possibilidade, né, dentro dessa abertura que o Ministério da Saúde deu, né? Aham. Foi maravilhoso, né? Permitir que os terapeutas que conheçam técnicas, né? São várias técnicas que eles listaram. Áreas Inclui 29 técnicas. reiki, isso, o 29, inclui constelação. E a apometria, não tem esse nome apometria, porque não é tão conhecido, mas é uma das técnicas que pode ser apresentada com outra denominação, né? Sabemos disso. E aí, quanto tempo você levou estudando até que você começasse a aplicar a apometria, que você começou a usar a apometria com reiki e depois com constelação, né? Sim. Olha, eu assim, eu acho que já tinha uns 6, 8 meses, né? De estudo. Porque é disso tudo, porque a apometria é bem complexa, né?
Você Aham. tem que estudar, você tem que ler mais de uma vez para você entender, né? Eu sempre digo assim, a apometria é um espiritismo moderno, né? Sim. Uhum. Em que você aprende a lidar com essas energias. Uhum. Você aprende a captar elas, aprende a se sintonizar com esse campo vibratório energético que tem no universo, que tem nas plantas, né, em todo lugar. E levou uns 8 meses, assim, até que eu senti segurança. Uhum. Ótimo. E aí, a partir do momento, e nesses 8 meses, você chegou a completar quais cursos? O básico, o Eu intermediário? eu tinha o básico, tá? Eu não sei bem quanto tempo faz que eu estou estudando com você, mas acho que já tem uns 5, 6 anos, tá? Sim, Porque eu não lembro bem assim. você está fazendo também, né? Eu tinha o básico, do básico eu comecei a aplicar o que eu aprendi no básico, e é bastante coisa, tá? E eu comecei a agregar algumas coisas que vinham para mim, assim, que eu pensava, poxa, mas isso aqui também vai dar certo. Então, foi assim, depois de estudar bastante o básico, aí eu comecei, aí eu fui para o intermediário. Uhum. E aí eu passei para o curso intermediário, e daí, né, tá? Daí comecei a. Eu demorei assim, porque tem muita coisa no intermediário que já está no básico, que você já vai entendendo melhor, Exato, exatamente. né? Aí eu fui montando tratamentos. Uhum. Eu fui montando, eu tenho aqui os meus cadernos aqui, um monte de caderno. E, ó, eu fui. Ah, muito bom. é, Aí eu pegava, né, tirava da apostila, colocava Uhum. tudo no papel e observando. Uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é observar. Uhum. Observar o que que teve de resultado. Uhum. Sabe? E observando e anotando tudo. E foi assim, vamos dizer, uma jornada, uma caminhada passo a passo, que foi me dando resultado. Ótimo. E o que te impulsionou, então, a estudar apometria foi que você percebeu que vários trabalhos que havia necessidade de incorporar um outro trabalho. Por quais motivos? Quais foram os gatilhos que te levaram até a apometria? Olha, os gatilhos mesmo, assim, é que foi a minha percepção dos problemas que as pessoas traziam e o que estava por trás desses problemas. Uhum. O que os sintomas, que elas traziam e o que estava ali, né? Então, assim como, por exemplo, a, a mágoa, o ressentimento, né, a tristeza que aquela pessoa tinha, e N coisas que eu via assim, não, mas isso que eu percebia que era algo espiritual, Uhum. tá? Que era algo que precisava ser trabalhado com alguma técnica que ajudasse aquela pessoa assim no seu, vamos dizer, em outro nível. Como é que eu vou te explicar? Uhum. Numa outra dimensão, assim. Você já tinha alguma visão espiritual, obviamente, né? Até para Aham. resolver isso, principalmente, né? Mas você é espírita ou espiritualista? Não, eu sempre busquei a espiritualidade. Eu Uhum. sempre busquei a, a expansão, expandir minha consciência, espiritualidade. A minha religião de origem é católica, né? Uhum. Mas, assim, eu, assim, desde criança, eu achava, assim, que tinha alguma coisa a mais que a gente podia.
para a gente entender que tinha alguma coisa a mais que não estava sendo permitido. Eu sempre, desde criança, eu pensava assim, né? E várias vezes eu entrei, vamos dizer assim, a gente às vezes entra em conflito, né? Uhum. Porque a gente, né? Eu vivi numa época que eu tinha que ir conforme a sociedade ditava, né? Uhum. E, e teve muitas vezes assim que eu entrei em conflito comigo mesmo. E deve ter crises de existência e de pensar, não, mas não é só isso, tá? E um gatilho, Robson, que me veio muito forte, e eu disse assim, não, aquele dia eu falei, não, eu vou buscar algo que, que me faça eu ajudar realmente as pessoas. Porque eu pensava assim, nossa, eu trabalhei 30 anos da saúde, né? Eu pensava assim, nossa, eu vim trabalhar na saúde, eu estou ajudando as pessoas, eu estou, né, ajudando elas. E um dia pediram para mim trabalhar na farmácia básica aqui do município. A farmácia básica é onde, vamos dizer, todo mundo do município, quando não tem remédio no posto de saúde, vai na farmácia básica buscar. E aí eu vi as pessoas vinham no balcão da farmácia, elas vinham com a sacolinha do supermercado para pegar o remédio. Uhum. E aí eu estava colocando na sacolinha de um senhor lá o remédio e aquilo me veio muito forte. Mas você não está ajudando ninguém, você está ajudando as pessoas a se matar. Uhum. As pessoas estão se matando de tomar remédio, não é essa a solução. Sabe? Não é. E aquele dia eu disse: não, eu vou encontrar. E eu comecei a pedir para Deus, a pedir para os meus anjos guardiões, para a espiritualidade que me levassem para o caminho. E acabei me conectando com o teu curso da apometria. Você já conhecia a apometria antes? Não, nunca tinha ouvido falar. E como é que foi que você chegou então até a gente? Eu comecei a procurar, assim, eu comecei a ver vídeos na internet de pessoas que trabalhavam com a espiritualidade. E um dia eu vi um vídeo, há 21 dias de trabalho apométrico, né? Sim. Limpeza. Aí eu vi aquele vídeo, eu disse assim, olha, isso aí eu acho que funciona, não sei, veio aquilo para mim. E aí eu fui procurar, vi outros vídeos, vi outras coisas que você colocou ali, e muitas coisas que estavam nos teus vídeos linkavam com aquilo que eu vivia no dia a dia, dentro do meu dia a dia no posto de saúde. E aí eu disse assim, não, vou fazer. E daí peguei, me inscrevi no curso básico e comecei a fazer. E olha, desde o primeiro dia que eu comecei, eu nunca mais parei. Muito bom. Desde o primeiro dia que eu comecei a fazer esse curso, eu nunca mais parei. Eu sempre estou vendo, eu sempre estou, sabe, buscando e sempre vendo os cursos. E revendo, e desde aquele dia até hoje, sempre, e me sinto assim, hoje eu sinto que como é que eu vou te dizer, eu me sinto segura, mais segura. Que bom, né? Que bom. E você está com uma corrente, né? O que você me fala hoje é o que eu já falei também. Porque a gente sempre aprende com alguém, né? Então é legal. É legal porque você veja, no meu caso é a mesma coisa. Eu tinha o desejo de ajudar o próximo. Eu também fiz oração pedindo inspiração. Lógico, eu tinha também um caso na família, né? De desengano, né? Vocês sabem, eu falo isso. Assim, eu também sou muito grato pela essa oportunidade que eu tive também de aprender apometria. E como é bom quando a gente ajuda as pessoas, todas as pessoas, mas é claro que a gente ainda, né? Nós somos ligados àquelas pessoas que estão mais próximas da gente, né? Sim, aham. Né? A E gente- assim, ó, vamos dizer assim, ó, o caso do meu neto, daí também foi que eu já estava buscando isso. Sim. Eu já estava buscando, eu quero encontrar alguma coisa que
observando ele, vendo, eu disse, não, eu preciso encontrar uma coisa que ajude ele. Mas você falou 5 anos, mas não tem 5 anos não, Rogério. Porque ele Não? gravou esse vídeo no ano de 2020. Mas olha, 2020 deu a pandemia, né? Isso. Foi quando nós gravamos esse 21 dias. Nós estamos em março do ano da pandemia. Mas antes eu já estudava, Conosco? já, Ah, tá. Então você já estudava, mas já. talvez não tenha. Talvez o vídeo me tenha aberto mais alguma coisa, né? Ok, ok. Porque esse foi gravado realmente em março de 2020. Nós lançamos esse 21 dias, porque normalmente 21 dias você sabe que é o período que a gente fica no plano espiritual, Uhum. né? E foi de uma série de comandos que nossos mentores, né, a espiritualidade que dá assistência ao curso, nos passou justamente para as pessoas praticarem para passarem, né, por essa pandemia que todos nós passamos em boa saúde, né? E a gente sabe de várias pessoas que realmente utilizaram e ou suplantaram algum problema que estava surgindo, ou mesmo nem passaram sem problema nenhum. Sim. Ótimo. Então vamos seguir um pouquinho mais. Adalgisa, você comentou lá no nosso grupo, lá da mentoria, que você estudou várias vezes o curso básico, Várias vezes. que é uma recomendação, né, que é dada, inclusive. Várias vezes os vídeos, a apostila, sabe? E aí, como que eu faço? Eu vou escrevendo as dúvidas no meu caderno e daí eu vou procurando ali nos vídeos, vou procurando na apostila. Às vezes eu sempre tenho uma outra percepção. Aham. Cada vez que você estudou, você pegou alguma coisa nova. Peguei alguma coisa nova. Aham. Isso acontece comigo. Aham. Porque assim, vocês perguntam, eu tô sempre revendo, né? O material, ou seja, pela pergunta. Agora nem tanto como já foi no começo, mas a gente está sempre aprendendo, porque os mentores estão junto conosco. E não é nem tanto o conteúdo em si, mas por eles estarem conosco, eles vão nos intuindo, né? Não Isso sei. ajuda bastante. Ok, então vamos pegar a situação específica. Nos conte, então, assim, o que você puder falar, né? Da situação que você trabalhou, como é que ele se encontrava antes e como é que foi a primeira abordagem que você fez. Sim. Então, o meu neto, ele é autista, né? Uhum, E aí ele começou, né? Uma pessoa que não tem interação, não tem interação com outras pessoas e aí chegou uma fase da vida dele que estava bem difícil. Estava bem difícil, principalmente no começo da pandemia, porque daí já não saía, né? Ele já não saía muito de casa, não tinha amigos. E daí passou a ficar mais isolado ainda. E aí começou a entrar em depressão, começou a ter ah, vários sintomas assim, não conseguia comer, tudo que ele comia, ele vomitava, se começou a se automutilar. E aí aquilo começou a trazer, né, uma grande preocupação. E eu aplicava reiki nele, fiz várias vezes constelação. E aí, quando eu entrei no curso básico da apometria, aí eu comecei a aplicar a apometria nele. Comecei a fazer os comandos da apometria com ele. E eu fiz, primeiro eu fiz, né, fiz a limpeza de 21 dias. uhum. As primeiras sessões, Foi aquela frequência dos 21 dias? aquela sequência dos 21 dias, só que Uhum, nessa sequência eu sempre limpava os corpos espirituais, uhum, né? Positivava os chakras, ajustava tamanho, cor, forma, polaridade, uhum, tá? Dos 21 dias. E, e comecei a observar. Fui fazendo todas as observações e que eu até tenho algumas anotadas.
isso aqui, Uhum. porque assim, a gente sabe que o autismo é uma condição neurológica, né? Uhum. Então, cada caso é um caso, né? O cérebro deles funciona de maneira diferente da nossa. Os circuitos cerebrais deles não são igual aos nossos. Por exemplo, assim, ó, eles entendem as coisas de uma forma diferente do que a gente entende. Uhum. O nosso entendimento é um, o deles é outro. Então, por isso que eles têm essa dificuldade da interação social, porque às vezes as pessoas é que não conseguem ah, Uhum. entender eles, né? Uhum. Então, eu desdobrava, fazia limpeza de todos os cordões, tá? De todos os corpos, mental superior, mental inferior, corpo astral, Uhum. duplo etérico, tá? Só essa primeira parte aqui eu fiz assim, eu fiz alguns meses, assim, uns 2, 3 meses. Uhum. E eu sempre obtive uma melhora, tá? Sempre. Quando você Assim, fala 2 meses, é todos os dias? não, eu não fazia todos os dias, Tá. tá? Eu fazia quando eu via que ele tinha crise de ansiedade, quando eu via que ele não conseguia comer, quando eu via que ele estava com muita dificuldade de comer, eu sempre colocava, fazia aquela prática de colocar o violeta suave em todo o sistema gástrico, Uhum. remover toda e qualquer energia negativada, tá? Uhum. Sempre, tá? Vamos dizer assim, eu observava e eu via qual era a necessidade dele. Às vezes, ele estava muito ansioso, dava crise de ansiedade. Eu colocava o azul médio no chakra frontal e no laríngeo, né? Pedindo para acalmar. Eu colocava, e aí nessa parte aqui eu ainda não tinha estudado o básico que a gente entra no circuito cerebral, Uhum. tá? Então, Inclusive abertura da caixa craniana e tal. isso, é, Isso dá daí. tá? É E, isso aí. e só um minutinho, Luísa. Essa sequência dos 21 dias, você pegou, fez um apanhado e fez um trabalho, ou você chegou a fazer todo dia a sequência como tá lá? Eu fazia todo dia Pra você, tá. para mim. E para ele era essa outra que você colocou ali, a limpeza dos Ok, corpos espirituais, tá. tá? Com desdobramento e limpeza dos chakras e cordões. E E você daí, fazia de forma esporádica, isso, com é. necessidade. Tá, Aham. ok. Tá certo, você trabalhou assim mesmo e trabalhou ele, ok. Perfeito. Assim, ó, uma coisa assim que eu quero colocar que a tendência do autista é guardar muitas memórias Uhum, e muitas lembranças negativas. Então, eu sempre trabalhava bastante o corpo astral, uhum, tá? Eu sempre percebia nele tipo uma autoobsessão, assim, uhum, tá? Essa aqui é a quarta aula do curso básico que eu linkei com essa questão dele, que é síndrome de ressonância vibratória com o passado, uhum. tá? Pode ler essa quarta aula e observar que você vai ver. Eles têm né, até uma certa negatividade, eu acho, até por eles, às vezes, serem rejeitados, por eles não conseguirem ter essa convivência social, né, essa interação social. Então, eu trabalhava muito o corpo astral, sabe? Trabalhava bastante, pedia para que o corpo astral dele, nessa fase, né? Para que o corpo astral dele fosse ajustado no tamanho, cor, forma, polaridade, Uhum. né? E eu até acho que isso vai prejudicando a pessoa, Sim. entende? E vamos dizer, e quem tem o TDAH, que é a hiperatividade,
eu também trabalhava bastante no corpo astral, no TEAH, para que também dava um bom resultado, tá? Mas o que exatamente você fazia em relação a isso, no TDAH? Eu também, no TDAH, eu também procurava, porque o TDAH, como é uma hiperatividade, Uhum, você tem que procurar trazer paz e calma para a pessoa, né? uhum, Trazer paz e calma. Então, trabalhar bastante o chakra frontal, o laríngeo com azul médio e ajustar o corpo astral. uhum, Que o corpo astral é o corpo em que a pessoa traz traumas, uhum, né? É o corpo que a pessoa vai se ligar com esses traumas. uhum, Então, você pedindo que a pessoa seja desligado de todo a trauma que ela tenha, de toda a... Porque ah, o, o hiperativo, eu acho que ele sempre tem um gatilho, uhum, né? Ele tem um gatilho para que ele... essa hiperatividade dele, eu acho que até é como se fosse uma defesa, né? Então, ele sempre tem um gatilho. Então, o TDAH, ele precisa muito se ter essa questão assim de se acalmar, uhum. de ter paz, de encontrar essa paz, essa calma. Porque no nosso mental, pelo menos eu acho que se eu estiver errada, você pode me corrigir. Uhum. No nosso mental inferior, no mental superior, a gente vai carregar até vivências de outras vidas, né? A gente traz as nossas questões da inteligência, né? Mas nesses casos assim, eu acho que se existe alguma ligação espiritual, ela está no corpo astral. Uhum. Né? Se eu tiver errado, eu peço que você me corrija. A gente, o corpo também que pode ser trabalhado bem é o corpo búdico. Então, Ah, é muitas verdade. regressões com o passado, E aí, Também, né? sim. Então, Então, olha, todas essas conclusões, elas me vieram através de observação, de intuição, de eu pedir para a espiritualidade, tá? E também uma coisa que eu fazia, está aqui marcado, ó, que eu já ia esquecer de falar. Fazia a limpeza da tela búdica. uhum. A, a tela búdica, por exemplo, assim, eu numa das tuas aulas, eu não sei qual foi, né? Foi colocado ali sobre a tela búdica. E aí você falou, se existe uma coisa que está repetindo da pessoa, num órgão da pessoa, e que aquilo sempre está adoecendo, ela deve estar com a tela búdica rompida, que a tela búdica é entre o duplo etérico e o corpo astral, né? Uhum. E tem que refazer a tela búdica. E um dia me veio isso. Um dia veio para mim, ó, refaz a tela búdica. E foi muito interessante porque eu fiz isso, coloquei esse comando pedindo que fosse refeita a tela búdica de todo o sistema gastrointestinal do médico, do Iatan. E ele teve, assim, uma melhora, assim, de 50%. Aí eu já me liguei naquilo, né? Eu disse, olha, isso ali foi um comando, assim, que daí eu agreguei e que realmente, né, funcionou. Uhum. Porque daí vamos dizer assim, daí vem as questões que a gente tem que estudar por que que isso acontece, né? Que deu aí. Daí até fui ver por que que isso acontece, porque aí as informações, né, vêm para o corpo físico do corpo astral de uma forma mais brusca, né? E é onde a pessoa vai ter os sintomas, né? Uhum. Tá? E aqui, ó, eu tenho um comando aqui, ó, que é bem importante, ó. Limpar todos os cordões vibratórios Uhum.
que possam estar em ressonância com medos, pensamentos obsessivos, insegurança, vazio, falta de foco e planejamento, pensamentos negativos, insônia. Aqui eu coloquei desconforto alimentar, ansiedade, tá? E aí você pode agregar isso, vamos dizer que, né, vai estar fazendo o curso, que é depois agregar conforme a pessoa a falar para você, você vai agregar, você E vai colocar. é muito importante. Esse é um ponto importante que você está falando, Dachira, porque muitas vezes a gente pode pensar que a apometria é uma sequência que você pega e vai falando. E não é, né? E você tem que saber os comandos, estudar o caso, e aí você faz esse link. Sim, E quando você faz esse link, não é uma repetição, não é uma mera. A gente não vira um mero papagaio, né? Ao contrário, a gente está colocando o nosso sentimento. E isso faz a diferença. é verdade. Isso é que faz a diferença. É que nem você explica ali no curso, é o mais avançado, né? O diagnóstico faz toda a diferença, né? Exato. É você, primeira coisa, é você ter um diagnóstico daquela pessoa, do que ela está trazendo para você, né? Sim. Porque eu tô falando isso porque as pessoas vão ouvir depois, né? E somente quem está aprendendo. Porque nós colocamos até no curso, você sabe, chegamos a colocar uma sequência de comandos. E essa sequência que a gente coloca lá, a gente até fala, ó, isso aí é só para dar um start, para dar uma base. Mas cada caso você precisa analisar e adaptar. Porque isso faz muita diferença. Essa parte do estudo, essa parte dessa reflexão, ela é primordial para o trabalho. E Uhum. você obter resultado. É. E no começo, quando eu comecei a estudar, eu até fazia para mim. Uhum. Fazia, né? E depois eu percebi, não, eu posso colocar mais comandos aqui, Uhum. né? Que nem no caso de uma criança hiperativa, você vai pedir que seja desligado de qualquer, vamos dizer, de qualquer trauma que ela tenha com hiperatividade, Uhum. né? E eu também pedi o desligamento de colônia espiritual negativada, vivência negativada, né? Que pudesse estar prejudicando a pessoa, né? No futuro, que prejudicou no passado, possa prejudicar no presente. Então, isso eram os comandos que eu fazia no começo, tá? E eu sempre, quando terminava, eu fazia um giro de 360 graus, pedindo que tudo que estivesse atrapalhando a vida fosse mostrado. Assim, ó, eu nunca via nada, Uhum. tá? Eu nunca via nada. Às vezes depois. Às vezes depois vinha assim para mim, ó, coloca faz um chá disso. Eu Uhum. nunca via nada, mas eu pedia, tá? Você tem intuições, né? É, eu fazia sempre com muito amor, com muita fé, tá? Agora, E, Gil, ah, você chegou a dar aqueles comandos que a gente tem, a gente tem o famoso anexo 3. Aquilo, você chegou a aplicar com ele, aqueles comandos que são justamente essa listagem que a gente tem de comandos. Você chegou a aplicar nele? do anexo 3 é uma aula especial, né? É. Não, eu acho que eu cheguei a fazer assim, a fazer aqui uma coisa que eu não falei também, a limpeza dos corpos espirituais tem que colocar a luz dourada, né? Certo. Mas vamos lá. Você chegou a aplicar nele. Você teve Aham, resultado nesse trabalho? tive. Teve, mas não completo. Ó, eu vou te Teria dizer, incluído algumas coisas, né? o resultado completo mesmo eu tive quando eu comecei a fazer, a abrir a caixa craniana. Ótimo. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Não, justamente, eu estou te falando isso para reforçar para quem está nos ouvindo
dessa importância. Você pode entrar com uma terapêutica, um tratamento terapêutico que a gente coloca lá no curso, sabemos que funciona, mas é importante conhecer essas nuances justamente porque cada caso é um caso. E é mais ou menos assim, para quem está nos ouvindo. É quando você vai fazer uma limpeza na sua casa. Você vai limpar a parede. Você não vai passar todos os produtos na parede. Exatamente. E vai limpar a parede como um todo. Só que vai ter uma área que vai ficar aquela manchinha. Aí você vai ter que usar o mesmo produto, mas você vai ter que dar um pouco mais de atenção, refazer. Ou você vai ter que utilizar um outro produto, às vezes 2 ou 3 para limpar, né? E é isso que faz a diferença quando a gente tem esse cabedal, né? Esse conhecimento e vai dando, como a Dalgisa fez. Aí realmente tem uma grande melhora. E a Dalgisa, esse caso, né, do seu neto, ele tinha sido, vamos dizer assim, era um quadro médico comprovado. Sim. Uhum. Fazia tratamento com neuro, com a psicóloga, sabe? E assim tomava remédio. Agora ele não toma mais remédio. Tomava remédio para ansiedade. É. Você que, inclusive, tem uma formação como técnica na área, né, de saúde, você entende que o quadro dele era um quadro espiritual que provocava esses sintomas, que para a medicina era encarado como, vamos dizer assim, uma doença, ou você achava que era um caso realmente de saúde, né? Mas, lógico, todo caso de saúde tem sua origem espiritual, né? Mas é um caso tipo de saúde, com laudo, não há dúvidas, e que com o tratamento apométrico, tratando o espírito, a gente sabe que reflete no material, ou você acredita que existia até uma combinação de uma parte tipicamente espiritual e uma parte tipicamente realmente de um problema de saúde já, como você falou, realmente mexendo até nas questões de composição mesmo dos neurônios ou até problemas de saúde que afetou o sistema gástrico. Qual é a sua interpretação? Assim, ó, tu sabe que não existe nenhum exame de imagem, né, que comprove, né, o autismo. O que existe são exames clínicos, estudos, e vamos dizer, o que a medicina fala é que eles têm os circuitos cerebrais deles, o cérebro funciona de uma forma diferente das outras pessoas. Sim. E que, Vai aplicar um teste e chega a essa conclusão, não é? de 1 a 100, eles vão fazendo o teste clínico de 1 a 100, e nessa faixa de 1 a 100, eles vão dizer se é grave, médio, ou se é de alto funcionamento, né? E eu, na minha experiência, eu vejo assim, ó. Eu não posso te dizer que seja uma coisa só espiritual, tá? Porque se eu falar isso, eu vou estar criando até alguma coisa aí que possa, sabe, ser mal interpretada. Porque quando eu comecei a fazer o trabalho, que eu comecei a abrir a caixa craniana, colocar os comandos lá na caixa craniana, pedindo que fosse trabalhado todo o circuito cerebral, que fosse ajustado, ele começou a melhorar, tá? Porque a gente sabe que a produção dos hormônios, dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, ela é aqui no hipotálamo, né? Então, eu acredito que tanto a pessoa que tem o TDAH como o autismo, o hipotálamo dele não funciona de uma forma muito... Ou funciona de mais ou funciona de menos e não envia os hormônios que o corpo dele precisa. E aí é onde dá toda essa bagunça na pessoa, vai dando depressão, vai dando, né?
Agora até tem um estudo que foi feito ali que existem células-tronco no gastrointestinal, Isso. que a serotonina é produzida no nosso sistema gastrointestinal, que a serotonina, né, o hormônio do bem-estar. Então, que conclusão que eu cheguei? Ele não começou a ter problema no gastrointestinal que não funcionava direito. Uhum. Então, não estava produzindo os hormônios que tinha que produzir para ir para o corpo dele, Uhum. tá? Então, eu comecei a trabalhar bastante no sistema gástrico dele. Eu, todo dia, isso eu fazia todo dia. Agora ele não mora mais aqui, ele foi morar em outra cidade. Daqui a pouco você vai contar essa mudança aí. Foi, assim, excepcional, tá? Guarda aí, também tá É. pra frente. E ele, mas eu ia ali, eu colocava o violeta suave, ativava violeta suave. Eu fazia o reiki e colocava o violeta suave, tá? E tem aquela sequência de cores que tem no curso também, que você tem a cor aqui, que você trata o sistema gastrointestinal. E é o violeta, não, é violeta intensa, transmuta, regenera e compõe. Mas tem um aqui que é para problema de intestino, de que eu colocava também, Uhum. tá? Tá bom, Então, tá? e eu fazia o MOF, eu colocava o MOF 3, né? Colocava nele, colocava o MOF 16, que é o MOF para depressão, liberava o MOF. O morfine se aplicava no bulbo normalmente. Você Isso. aplicava um órgão. Eu colocava no bulbo, eu pedia que fosse liberado através do bulbo cerebral. Uhum. Então vamos lá. Então vamos pegar de novo essa questão aí. Primeiro, só para mim não esquecer, tá? Eu vou falar aqui a data que nós estamos fazendo essa gravação, porque já completo em seguida. Nós estamos gravando hoje no dia 20 de junho de 2023. Sim. Meu relógio da Dalgisa, agora são 4h02 mais ou menos, boa tarde. 2, né? Uhum. Exatamente. Então hoje é uma terça-feira, né? E por que eu estou falando isso? Porque já está começando a surgir, Dalgisa, estudos clínicos mostrando que existe uma relação entre o intestino, as bactérias do intestino e algumas doenças mentais, entendeu? Como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Ah, sim, eu li alguma coisa nessa semana. Saiu essa semana, não foi? Foi. Semana. Uhum. Então, está aqui um ponto de observação para nós, porque a gente tem não só a apometria para modificar a parte espiritual e energética, mas podemos fazer também mudanças alimentares, né? Sim. Uhum. Para a gente consumir, vamos dizer assim, alimentar boas bactérias. Não é verdade. Tomar muito cuidado com qualquer prisão de ventre que se tenha, com situações onde o ventre fica muito preso, né? Porque todo acúmulo que tem ali, vamos falar em português, de fezes, né? Vão trazer bactérias ruins e existe aí um estudo relacionado. E nesse estudo que saiu essa semana, até que a Carol já comentou, eles escolheram realmente ali, por exames, né? De um casal, onde a esposa e o marido, se não me engano é o marido que estava tendo o Alzheimer, e eles perceberam que o que mudava era a flora intestinal. Mudaram ali algumas bactérias e podem estar relacionados realmente a provocar, eu não tenho os detalhes, mas enfim, algum tipo de crise que pode levar ao Alzheimer. Então eles estavam chegando, lógico, tudo ainda inicial, que isso não tem, mas chegando aí a uma possível situação onde, caso eles consigam realmente mudar essa questão da flora intestinal, das bactérias, que no mínimo possa haver uma paralisação, que não haja um progresso da doença. Tá? Sim. Você comentou, foi muito importante. Adalgisa, então vamos lá. Bom, Comentou que, pelas situações dos exames, havia um diagnóstico, né, médico, havia um acompanhamento, inclusive de psicólogo,
medicamentos, mas você entendia também, obviamente, que tem um contexto espiritual. Uhum. Dentro desse exame que ele fez, e houve alguma classificação que foi dada? Olha, um caso leve, médio, grave, É o caso médio. um caso médio, É, está no 30. 30. 30. Era 100, era 30? É, de 1 a 100, o caso dele era 30. Existem os casos em que eles não aprendem nada, ele, pelo contrário, ele foi diagnosticado síndrome Asperger, né? Uhum. Que eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes, guardam tudo na memória, têm uma capacidade enorme de gravar as coisas na memória, só que eles não sabem o que fazer com aquilo, né? Tem um seriado, né, que saiu da Netflix, né, de uma advogada extraordinária, que conta, se não me engano, um caso de uma advogada, quer dizer, eu acredito que foi baseado em fatos, né? Você chegou a assistir? Não, eu não assisti esse. É uma advogada extraordinária. E conta exatamente isso, essa capacidade de memorização muito grande, né? Aham. Muito grande. Ótimo. Mas isso também traz uma consequência para eles, assim, sabe? Ah, Porque, assim, ele sofria muito na escola, ele não quis mais estudar, porque, por exemplo, assim, ó, se a professora falava assim, amanhã nós vamos estudar sobre os planetas. uhum, Chegava em casa, né? Hoje tem o computador, ele ia ler tudo sobre os planetas. uhum. Chegava na escola, ele sabia tudo, sabia mais do que a professora. E as professoras ficam com raiva do aluno assim. Não pode, né? Não sabem lidar. E os outros colegas também. Os outros colegas pegam, sabe? E aí acabam, ele não, ele desistiu de estudar e agora ele fez. E que eu consegui fazer essa apometria nele, assim, N coisas aconteceram. Então vamos lá. Vamos com coisa boa. É. O que que aconteceu depois, então, da aplicação? Tá, mas só assim, ó, Robson, para completar isso aqui, tá? Depois dessa primeira parte, eu usei a segunda parte, que é você abrir a caixa craniana, colocar todos os comandos ali, organizar o banco de memória. E eu sempre pedia para curar e reconstituir os órgãos envolvidos. Eu pedia para que fosse reconstituído todos os circuitos cerebrais, para que fosse reconstituído o hipotálamo, se ele tivesse com, tá? E também um comando que eu coloquei, ah, ah, que eu achei assim que deu muito resultado, foi, tem no teu curso, você fala em converter e reverter, é, é, fazer a conversão do spin, Ah, sim. tá? É. Eu pedi assim, ó, eu peço que seja convertido, revertido o spin no cérebro do fulano, em todas as suas conexões cerebrais. Peço que seja convertido, revertido toda a ansiedade, toda a negatividade, toda a depressão, pensamentos acelerados, falta de foco. No caso do hiperativo, né, a hiperatividade, que fosse convertido a obsessão, a autoobsessão, Uhum. tá? Eu colocava esse comando e no duplo, ah, revendo uma aula tua, revendo, você um dia na anatomia dos corpos espirituais. Eu já Uhum. tinha visto revendo dos chakras. Você falou assim, que existem pessoas que têm o duplo etérico, que eles, com frequência, ele fica com brechas, ele fica, como é que chama? Até tinha anotado aqui. Parece as câmeras. É, ele, ele não tem,
Ai, como é que eu vou te explicar? Peraí, tá, eu coloquei aqui. Ele não tem a sua estrutura, ele tem a estrutura quebradiça. Certo. Você colocou em brechas kármicas, estrutura quebradiça, e que daí o nosso duplo etérico é o corpo que filtra a informação de todos os outros que vêm do físico. Exato. E um dia eu fui, entrei no quarto, mas eu cheguei na porta do quarto, ele estava deitado na cama, mas ele não estava dormindo, não, sentado ele não estava deitado. Eu cheguei só, quando eu cheguei eu não tinha tocado nele e ele deu um pulo, assim, pulou. E veio aquilo assim para mim, eu pensei, olha o que o Robson falou lá no curso, ó, que a gente tem que ver que tem pessoas que o duplo etérico não está, né? E aí eu comecei a colocar esse comando. Comecei a pedir a revitalização do duplo etérico, a distribuição de energia, restabelecendo o duplo etérico com todas as ligações perfeitas, tá? Pedindo também, daí pedindo dos outros corpos também. Uhum. Mas a revitalização do duplo etérico, toda e qualquer estrutura que estiver dilacerada ou quebradiça, que fosse harmonizada, que fosse revitalizada todas as células, átomos, prótons do corpo físico. Aí eu colocava a cromoterapia, colocava o violeta suave no duplo etérico, branco resplandecente. E eu vou dizer para você, depois que eu fiz esse comando também deu muita diferença. Você fez um trabalho bem completo do pretérito, né? Deu muita diferença. E parece assim que ele ficou mais tranquilo, sabe? Eu acho que ele captava muita energia de fora para ele também. Uhum. Sabe, assim, até hoje eu tenho um bonequinho, que está lá no quarto, meu bonequinho. Eu fiz um bonequinho assim, então eu mando a distância para ele, né? E daí eu pego e faço naquele bonequinho e mando. E até hoje eu trabalho bastante o tripotérico dele. Então, pelo que você está me falando aí, você percebeu que existia um rompimento do pretérito dele, e esse rompimento acabou atingindo bastante o corpo etérico, né? Então Sim, você precisou revestir, refazer a tela dúctil, justamente para não atingir o duplo etérico. E o duplo etérico, como ele é muito sensível, de fato, causa realmente um distúrbio muito grande no físico. Boa, muito bom. e eu percebo isso, Robson, em mais pessoas. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Depois que a gente terminar do seu planeta. Uhum. Eu nem sei como é que você está de tempo, mas eu te Não, no lugar. eu tirei a tarde hoje para Né? até 6 horas da tarde eu tenho tempo. Ah, beleza. A gente tem hoje uma live, 17 e 17. Ah, pois é, né? Vou ver. Quase 10, mas dá tempo aqui. Deixa eu te fazer uma. Deixa eu primeiro falar uma coisa para quem, né, tá assistindo aí depois da gravação. Gente, a abertura da caixa craniana, né, ela não abriu com mais fato, né? Não. Abre a frequência, né? Abrir a frequência, tudo energético, espiritual. Depois que tiver feito a limpeza dos corpos, né? E depois, exatamente. Eu espero que não tenha ninguém a prestar de cima. É. Tá. É. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos contar um pouquinho, então, do resultado do seu método. Depois aí a gente vai falar sobre outras pessoas que você usou esse mesmo tratamento. Tá bom? Então, A gente ele teve essas duas partes. A primeira que você fez. E depois, quando você aprendeu esses outros, inclusive, essa parte aqui que você teve mais insights, já foi do curso de anatomia espiritual, né? sim. Uhum. A gente fala no curso de apometria clínica, mas na anatomia a gente acrescenta mais coisa, né? Sim. O curso de anatomia, ele é como se fosse uma pós-graduação, tá? Porque você vai vendo ali, se você prestar bem atenção, tu linka, tu volta lá na aula, você linka as coisas, é algo assim, muito bom, aqueles cursos de anatomia espiritual. Muito bom. Agora, eu estou esperando você colocar ali do estudo dos corpos,
do mental superior, né? Que tu vai colocar, Sim, né? Estou esperando o curso de magia também. acho. Então, vamos falar então agora aqui, então, do resultado. Tá. Então, a Então, partir do momento que você começou, vamos dividir talvez em dois períodos. Um período que você usava algumas coisas e um período que você pegou mais firme. isso. Uhum. O período que você usava de uma forma mais genérica, quanto tempo levou no total? E que melhoras você acha que você obteve? Assim, no primeiro momento, eu comecei a perceber assim que, vamos dizer, tinha dias que ele não conseguia se alimentar. Eu ia lá, Uhum. fazia, colocava, ele conseguia se alimentar. Conseguia ficar mais calmo, mais sossegado, ter mais clareza mental, né? Aham. Então, foi indo assim que eu fui percebendo, ah, ele estava mais seguro, começou a ficar mais seguro, porque ele tinha muita insegurança, muito medo das coisas, tá? Então, teve uma época de ter medo de sair de casa, Uhum. e começou a se sentir mais seguro, a ir sozinho, fazer as coisas, aí esse foi o momento assim que eu comecei a perceber, não, tá melhorando, tá ficando ah, mais Sociável. sociável, e exatamente, a sociabilidade melhorou bastante. Uhum. E a segunda parte, o segundo momento foi que eu via assim nele, eu via a, a melhora em tudo, tá? Nas conversas, Na fase 2. na fase 2 e daí ele resolveu estudar, resolveu que ele ia fazer, fez o seja, né, passou a primeira prova que ele fez, a primeira vez ele passou, isso mesmo, criou uma independência, e um dia chegou e falou que queria ir embora de casa, porque ele achava que ele tinha que sair para né, ter a vida dele, se soltar, tá? A mãe dele ficou, né? Tá? Uhum. Uma coisa bem interessante. Eu tive que trabalhar bastante com a mãe dele também, tá? Né? Boa. Na fase 1 ou na fase 2, né? É, na fase 2. Para ter independência e confiança no filho, né? É, e aí ele falou que queria ir, tá? A, a, a gente então concordou, né? Ele pegou, foi, ele tá morando lá na Bahia, lá em Salvador. Ele estava em Loçou. É, e morava aqui, uma mudança bem assim, e nós ficamos meio preocupados no começo quando ele foi. A gente ficou assim, né? Quando foi um dia, ele pegou e falou assim, ô vó, eu não estou mais tomando remédio. Eu disse, ai meu Deus, né, não pode, não estou mais tomando, não, sinto que eu não preciso. Sinto, Todos os remédios. é, todos os remédios, ele não toma mais, ele não toma mais remédio para ansiedade, ele tomava o aripiprazol, Uhum. não toma mais, ele tomava de vez em quando o Rivotril para ansiedade, não toma mais, e Ah, conta própria? vai. Vixe, não Uhum. tem- não se chama assim de desmamar, porque Rivotril tem que desmamar muitas vezes. É, mas ele não tomava todo dia, só quando ele tinha crise de ansiedade. E ele falou assim para mim que ele não teve mais crise de ansiedade, Uau. que ele não teve mais, que aquilo assim passou, que ele sabe que ele está agora estudando para fazer concurso, porque a gente falava essas coisas antes para ele, tudo tinha o lado negativo. Não, não vou fazer, porque eu não vou conseguir. Era aquela negatividade, sabe? E Uhum. agora não. Agora ele está empenhado em fazer faculdade, em estudar. Daí fez o curso, a prova do Enseja passou, então conseguiu fazer o segundo grau, né? Através do Enseja. E está super empenhado com a vida dele. Puxa vida. Aham. Você acredita que essa fase um, porque assim, possivelmente haviam influências espirituais.
eu acho. Obsessões e de autoobsessão. A leitura que eu faço é que a fase 1, até por serem comandos mais gerais, acabou trabalhando mais essas questões. Por isso dele se sentir mais seguro, porque obsessão e autoobsessão trazem muita insegurança, a pessoa vai perdendo essa questão social. E aí eu acredito que na fase 2, quando você começou a entrar nesses comandos mais específicos, foi a hora que realmente você deve ter sentido uma mudança mais a nível físico dele, Sim, exatamente. tá? Porque é o esperado. A fase 2 demorou quanto tempo? Entre o primeiro comando e o último? Você quer dizer o tempo que eu demorava para fazer? Não a aplicação. A aplicação Ah, deve demorar uns 40 minutos. ah, Tá? ah, Tipo assim, agora que você começou a usar aqueles comandos peraí, de deixa fazer a tela boot, a caixa tá. craniana, Dezembro, janeiro, uns 3 meses assim. 3 meses. É, os 3 meses assim foi que eu comecei a ver, não, realmente tá ficando bom. A frequência nesses 3 meses era o quê? Uma vez por semana? Uma vez por semana. Uma Uma vez. vez por semana eu fazia. Muito bom. E essa fase geral aqui era sempre quando você se sentia ele mais Sim, deprimido, né? isso. Sempre que eu sentia que tinha alguma coisa, crise de ansiedade, né, o mais deprimido, o mais negativo, assim, né? Sempre que as crises se agravavam. Isso, é. Faz sentido, porque você encaminhava, já foi, diminui, até uma hora que realmente começa a ter. A gente vai criando anticorpos, né? Sim, aham. Não, na verdade, aquilo que deve ter mudado foi a autoobsessão. A hora que você começa, que diminui a autoobsessão, foi a hora que você já deve ter sentido ele mais. Não foi nem tanto necessário. E hoje? O que que você faz hoje? Você faz alguma manutenção? Não, eu de vez em quando, né, eu converso assim com ele e eu faço. Eu faço a distância, né, para ele, só que a distância a gente não pode desdobrar, né, o duplo etérico, Sim. né, mas eu faço a limpeza dos corpos e ajusto e, e faço de vez em quando. Não faço mais uma vez por semana, tá? Assim, de 15 em 15 dias, eu estou de vez em quando fazendo alguma limpeza, enviando algumas energias para ele. Mais ou menos de 15 em 15 dias. E Na média. tem uma coisa assim também que eu quero falar que é bem importante assim, que eu estou fazendo o curso da constelação, né, com a apometria. E quando eu fiz as primeiras, que eu fiz uma constelação com ele, que eu também coloquei os comandos da apometria naquela constelação, e também eu senti que ele tinha uma ligação vibratória, algum cordão ligado com um ancestral. E eu até, depois eu consegui identificar quem era esse ancestral. Eu também fiz umas 3 constelações dele com essa técnica. Isso depois que ele foi ou antes dali? Não, antes dele ir. Antes dali. Na fase Antes- 2, então. Isso, exatamente. Eu tinha Você até tem esquecido. mediunidade? Você tem mediunidade, Ana G? Eu acho que eu não tenho. Depois que eu comecei a estudar compometria, eu acho que eu desenvolvi alguma coisa. Intuição. Intuição. É isso também. Eu desenvolvi. Não é a área de mediunidade. Alguém incorporou? Você fez todo esse trabalho com algo? Teve alguma incorporação? Eu não. Eu nunca. Eu fui fazer um dia. Até vou contar essa história também, é bem interessante. Uhum. Eu comecei com a apometria, me empolguei, daí montei um grupo. Eu até contei isso para você, eu acho. Montei um grupo e aí veio uma moça nesse grupo um dia. Nós já estávamos alguns meses estudando, éramos em 4 pessoas, 5. E essa menina veio e daí eu falei assim, vamos fazer uma limpeza nela com apometria, porque ela estava com vários problemas e tal. E tinha uma no grupo que era médium.
fomos fazer, a guria incorporou. A guria incorporou, tá? Eu fiz tudo que ensinava ali no grupo, Uhum. sabe? Encaminhei, né? Coloquei dentro da pirâmide. Eu sempre tenho a minha mentora, eu descobri, depois que eu comecei a capometria, que a minha mentora é Santa Terezinha. Né? Então, tem um comando que eu peço para Santa Terezinha de Meninos Jesus fazer a água crística com perfumes astrais. E aí vou aspergindo daquela pessoa, como se tu estivesse benzendo essa água crística com perfumes astrais, aumentando o padrão vibratório. E fiz isso na guria, pronto, a guria foi embora. Eu fiquei muito preocupada, não dormi aquela noite. Uhum. No outro dia ela me disse que estava super bem. Uhum. E daquele dia em diante também a guria ficou super bem. Hoje nem está mais morando no Brasil. Está morando nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos? Na Inglaterra ela está morando. De Inglaterra? Que legal. E assim deu uma reviravolta na vida dela. E eu fiquei muito, muito preocupada aquela vez. Foi a primeira vez que incorporou lá. Foi a primeira vez que eu fui abrir uma frequência de uma pessoa num grupo. Eu nunca tinha feito Nunca tinha participado de mesa branca, nada. nada. Que ótimo. E você se sentiu segura com o que você aprendeu no curso em relação a isso? Muito segura. Ótimo. Muito segura. Agora eu vou. O pessoal está procurando para montar o grupo de novo, eu vou montar. Que bom. Mas em relação ao seu neto, você Ah, chegou a fazer o trabalho dele em mesa? Ou só foi não, assim com os comandos? só foi com os comandos. Ótimo. Eu sou uma pômita solitária. Não, eu tô te perguntando justamente porque existe, né, a crença que os trabalhos de apometria precisam ser feitos em grupo. E não, então para você que está ouvindo aí, nos acompanhando, vai ter casos que realmente só em grupo. Sim, tem. Envolver obsessões complexas. Uhum, Obsessões com muito movimento de magia negra, coisas pesadas. E aí você vai precisar realmente de um grupo, né? Porque a energia de duas pessoas equivale a, na verdade, é de quatro. A de três equivale a nove. A de quatro pessoas unidas, vocês estavam em quatro, né? a gente estava em quatro. Quatro pessoas unidas todas com um bom conhecimento, pode chegar ao equivalente a 256, porque é sempre elevado, né? 2 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Eu falei 9 não é nem 9, é 27, né? E 4 seria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 256, quer dizer, é como se fossem 256 pessoas reunidas. Sim. Quatro Uhum. pessoas reunidas e com conhecimento. Essas três pessoas, você fez algum curso de introdução com elas? Não, não, elas tinham feito uma parte do básico, né? A gente tinha feito, eu acho que tinha chegado até naquela fase de que você podia começar a fazer os trabalhos. Ah, Entendeu? E elas tinham feito os 21 dias de limpeza espiritual, assim, estavam até bem preparadas, assim, joia. tá? Mas só que a gente não esperava que fosse ter essa. A gente achava assim que só ia encaminhar É, e- os leitores, é uma coisa que eu falo, inclusive para quem está estudando ou vai estudar, que é o seguinte: a gente começa a fazer os trabalhos, sempre vem um pouco a mais. A gente acha que está preparado para fazer cinco e vem seis. é, Nossa, né? Avança. é, Agora, Dalgisa, você comentou lá no grupo da mentoria, né, no nosso WhatsApp, que você tratou outras pessoas com os sim. mesmos sintomas de autismo. Eu tratei, tá? a- a- com os mesmos sintomas, tive melhora com esses mesmos. Assim, eu fui adaptando comandos e eu fiz com uma menina de TDAH e com o pai dela. Ah, Que né? o pai dela também é hiperativo. E aí no TDAH, então eu coloco os comandos que é para a pessoa acalmar a mente, para ela
né? E aí o pai dela, até ele fiz a constelação no mesmo modo, desligando de cordões vibratórios, fazendo as limpezas dos cordões com uma pessoa familiar dele também, Uhum. porque uma coisa assim que eu estou vendo, que eu estou vendo com a prática, pessoas, tanto autistas como TDAH, elas têm alguma coisa que elas trazem da ancestralidade, Uhum. tá? Tem alguma raiz. E essa menina do TDAH, o próprio pai dela falou para mim. Ele disse, Giza, olha, ela teve assim, porque na escola as professoras não queriam mais ela. Nossa. Ele disse agora, Giza, ela copia as coisas na escola, ela não está 100%, ele falou. Uhum. Mas eu sempre penso assim, ó, Robson, qualquer pessoa que você vai fazer qualquer coisa, se você melhorar 10% nela, já é muita coisa. Sim. Tá? Que o resto vai vir. O Uhum. resto vem, né? Em qualquer situação que você pega. Às vezes eu vejo as tuas aulas ali, eu vejo as pessoas trazer problemas de doenças que elas estão buscando a cura para aquela outra pessoa. Se você conseguir, por exemplo, uma pessoa que tem um problema, que está com um problema na próstata, por exemplo, que nem outro dia tinha um exemplo. Se tu conseguir melhorar, tirar a dor da pessoa, melhorar, que ela consiga Uhum. ah, urinar com ah, normal, sem dor, você já está ajudando o resto, É, ela vai caminhar para melhora. sim. Porque também tem a parte do envolvimento kármico também, né? Tem essa parte. E à medida que a Aham, pessoa vai se conscientizando, vai mudando, aí eu só vai aham. mudando também, né? Tem essa parte. Que eu estou tratando ele, o Reinaldo, do Uhum. TDAH, muitas coisas a gente teve que conversar para ele mudar também algumas questões que eu disse para ele, ó, você tem que fazer a tua parte também, Uhum. né? Para você melhorar, ter mais, ah, eu vou dizer ali no curso fala, fazer Eu o que falo bem, é. E realmente, ele disse, vou fazendo e está dando certo, que bom. tá? Está dando certo e sempre que eu vou, que eu pego um paciente que eu percebo que ele tem alguns sintomas que é assim, eu faço esse trabalho e dá certo. Usando a constelação com a apometria. Apometria com esses comandos. E também uma coisa que eu quero falar, né, para viciado em drogas também. Uhum. Para viciado em drogas, você fazer a limpeza da caixa craniana, você limpar as manchas escuras do cérebro, Uhum. tá? Para que refazer as conexões, você fazer aquele trabalho com as células tronco. É difícil a primeira vez você fazer, Uhum. tá? Para você regenerar, pedir que seja convertido e revertido todo e qualquer trauma, toda e qualquer conexão cerebral que foi afetada pelo uso das drogas. Ótimo. Foi bom você observar isso, porque aí vamos aproveitar para deixar isso também. Essa parte que nós já estamos falando é importante por quê? Porque as drogas elas mexem com a química. Mas a gente pode estender isso para todas as viciações. Sim, aham. Tudo que a pessoa tem viciação, viciação em jogos, Em sexo, é, tem aquelas situações de pessoas que amam demais, sim, dependência também mexe, uhum. sexuais, viciações, em jogos de azar, né? Bebidas. Então, todos esses componentes afetam muito essa parte cerebral, como já é bastante documentado pela ciência. Então, se encaixa aí com esses tratamentos. E é Sim. bem observado. E lógico que você depois põe muito MOF, né? Sim, eu coloco MOF, né? Às vezes até eu percebo que tem algo, porque por exemplo, assim, hoje uma coisa muito comum é viciados em sexo, por causa da internet, né?
uma sanidade, né? E aí entra o obsessor também, né? Aham. Aí entra o obsessor, então também procuro fazer uma limpeza, né, mais genérica, assim, e o vício, ele libera hormônios que ficam circulando ali no cérebro, né? E que trazem ansiedade também, que trazem vão desregulando toda a pessoa, né? Sim. Vai desconectando ela da E realidade. desconectando ela da realidade. E Isso essas mesmo. situações, Adalgisa, elas estão surgindo ali na UBS para você. Não, eu não trabalho mais na UBS agora, eu estou aposentada. Eu agora trabalho como terapeuta, eu tenho um espaço, tá? Que eu atendo. Você agora começou a trabalhar? Ah, Sim, que legal. é. Eu trabalho depois, eu acho que fazia um ano que tinha pandemia, então eles me aposentaram. Uhum. E aí eu passei a trabalhar, a abrir um espaço para mim, e aí eu atendo no meu espaço. Que legal. Aham. Estão surgindo esses casos. E aí surgem esses casos. Surgem esses casos e eu Agora, vou atender. você sente que surgem vários casos diferentes, ou você está percebendo que tem muitos casos semelhantes chegando até você? Eu teve uma época que apareceu muito caso de autismo para mim, tá? E Gente, vamos dizer assim. é, é, bastante frequência, Né? tá? Aí assim, ó, tem época que as pessoas vêm com problema de relacionamento, Aham. tá? Aí é aquela que nessa semana foi tudo relacionamento. Interessante, né? Interessante. Tem épocas que é coisas mais de doença, mais, né? Tem época que é mais problema financeiro. Uhum. Então, eu não tenho assim, uma coisa específica que é só aquilo, Uhum. sabe? Não tenho. E teve uma época que aparecia bastante caso de autismo para mim. Uhum. Teve uma época, tanto assim, eu dou curso de Reiki também, né? Uhum. E começou a aparecer bastante pessoas que eram autistas para fazer o curso de Reiki. E aí eu já colocava, já ajudava, porque né, eu trabalho como terapeuta, mas se eu posso fazer alguma coisa para ajudar, eu faço. Com certeza. Sabe? Se eu tenho a oportunidade de estar fazendo, eu faço. Você atende à distância, Dalgisa? Olha, eu sou muito, Terapeuta, você atende? eu sou muito ruim para lidar com as coisas aqui do computador, tá? Uhum. Aí eu até fiz alguns atendimentos esses dias à distância, até que deu certo. Ótimo. Então, É, é. depois eu vou pegar seus dados, eu vou deixar, caso algum aluno ou quem nem assistir, né, quiser te contactar, ou mesmo da sua cidade, né, ou da região, né, acho que vale muito a pena, né, você de repente pode estar ajudando outras pessoas aí. Sim. Você gostaria de comentar mais alguma coisa, Dalgisa? Você acha que é importante, assim, ressaltar? Não, eu acho assim que eu coloquei tudo, assim, Aham. né? O que eu, as coisas que eu fiz até agora, eu coloquei tudo aqui, Uhum. tá? Então, depois, assim, se você quiser que eu te mande um passo a passo por escrito, eu posso elaborar e te mandar. Tá bom, se você quiser. Aí eu faço com bastante tempo e daí eu elaboro, mando, daí você coloca para eles lá no curso, né? Uhum. Que daí, Mas de qualquer forma, mesmo esse passo a passo, você tem adaptado caso a caso, né? caso a caso. Cada caso é um caso. É importante ressaltar, para a gente não pensar que é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Não. Tem que ter essa percepção, tem que sentir, né? Aham. Ótimo. Logisa, não tenho palavras para te agradecer, né? A sua generosidade em dedicar esse tempo, colaborando com outros terapeutas, apômetras, pessoas interessadas, né? Desejam tratar pessoas com autismo. Muito do que você falou aqui não é só para autismo, dá para ser utilizado com outros casos, né? Principalmente questões mentais. Nós entendemos, por experiência,
E tudo tem origem espiritual. E os reflexos existem no corpo físico, vai ter os ajustes químicos, celulares, isso vai existir. E nós entendemos que nós devemos somar esforços com os médicos, né? Psicólogos, demais profissionais de medicina, cada um dentro da sua especialidade, né? Acho que é importante até, você comentou, o tratamento dele não parou enquanto você continuou fazendo o tratamento dele espiritual, né? Então isso é muito importante, é importante somar mãos, né? Cada um atuando numa frequência vibratória, vamos dizer assim, né? Porque os danos físicos existem, os danos mentais existem, tem especialidades, os médicos, os psicólogos estudam anos, né? E é muito importante que eles continuem o tratamento e, em paralelo, a gente vai atuando nas dimensões espirituais, nos corpos espirituais, nas estruturas espirituais, são chakras, os cordões, né? E também no corpo principal, que eu acho que é o próximo, que é essa nova medicina que eu enxergo, né? E vai reconhecer o corpo etérico. Uma grande aposta do doutor Lacerda, que era médico, né? Foi cirurgião, para quem não conhece, foi cirurgião médico, cirurgião geral. Ele entendia que o estudo do corpo etérico, do tratamento do corpo etérico, era a nova medicina, né? Então, assim, muito do resultado que você conseguiu, para o caso dele, foi justamente os tratamentos que você fez no pretérito dele, né? Porque a parte, vamos dizer assim, de comandos energéticos espirituais, eles vão beneficiar, tem a parte de obsessões, obsessores, que a gente sabe que existem, né? Mas quando já tem um dano no corpo físico, né, na estrutura ou psicológica, é muito importante trabalhar o corpo etérico, né? É onde vai receber ali essa melhora que foi a que você conseguiu obter, né? Sim. Foi, no nosso caso também, na minha experiência também, foi com a hora que a gente atuou no corpo etérico, foi que uma situação de desengano se desfez. Então, Robson, eu é que agradeço, tá? Quando eu comecei a elaborar isso, eu sempre falava, eu quero ajudar o maior número possível de pessoas, né, com esse resultado. Com o resultado que eu vou obter, eu quero sempre ajudar o maior número possível de pessoas. Tá? E eu fico muito grata por essa oportunidade. Eu sempre sou muito grata a você por todo o ensinamento que eu já tive, dos teus cursos. Eu sempre sou muito grata, sempre quem veio antes de mim e que me trouxe qualquer tipo de ensinamento, todos os meus mestres que até hoje me trouxeram o ensinamento de tantas coisas, né? E tudo a gente sabe que é porque Deus quer. Nada é porque se eu estou aqui hoje é porque esse encontro já estava marcado, é porque isso tinha que acontecer e tudo foi pela vontade de Deus. E eu não fiz nada. Eu apenas fui um instrumento, tá? Eu fui um instrumento para colocar uma pequena luz. E eu agradeço a você, agradeço a toda a tua equipe por essa oportunidade de eu poder estar aqui, tá? E passar isso para mais pessoas. Amém, Angela. Tenho certeza que muita gente vai obter muitos resultados através do seu depoimento. Isso vai só se transformar em mais luz para você, viu? Para todos nós. Obrigado. Eu vou fazer assim, eu vou me despedir dela aqui, mas eu vou finalizar a gravação. Espero que vocês tenham acompanhado, que vão assistir essa gravação, possam aproveitar. E a gente vai depois criar um espaço aí para quem tiver dúvidas, para a gente poder responder a parte, até aquelas que a gente precisar, a gente vai compartilhar com a Dalgisa também, tá bom? Vamos despedir do pessoal. Dalgisa, segura o tiro aí. Vou parar a gravação. Tchau, tchau, pessoal.